Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Deus é bom. Deus é bom. Repita comigo. Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom, amados. Não é somente bom. Ele é muito bom. Amém, irmão Gustavo? O senhor não tem problema vestir rosa não, né, irmão Gustavo? Muito bem. Eu também tenho não. Quase eu volto hoje para ir pegar minha camisa rosa, mas depois não. Terça eu uso. Sexta. Vem, irmão. Salmo de número 136. Então vamos fazer uma leitura, como é própria deste texto, como esse texto era lido nos cultos judaicos no Antigo Testamento. Então eu lerei uma parte do texto e os irmãos lerão a seguinte. Então os irmãos irão completar quando eu parar a leitura. Tá certo? Os irmãos irão completar. O que é que houve aqui hoje? Está funcionando não? Ok, vamos lá então. E ali, ok, já está ali. Render graças ao Senhor porque é bom e sua amor dura para sempre. Então vamos lá. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E por quê? Rendei graças ao Senhor, deuses, por quê? Rendei graças ao Senhor dos senhores, por quê? Ao único que opera grandes maravilhas, por quê? Aquele que com entendimento fez os céus, por quê? Que estendeu a terra sobre as águas, porque aquele que fez grandes luminares, porque o sol para presidir o dia, porque a lua e as estrelas para presidir a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque e tirou Israel do meio deles, porque com mão poderosa e braço estendido, porque aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque e por entre eles fez passar Israel, porque mas precipitou o mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque aquele que feriu grandes reis, porque e feriu a vida a famosos reis, porque a Seom, rei dos amorreus, porque e a Og, rei de Bazã, porque as terras deu em porque em herança a Israel seu servo, porque a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque e nos libertou dos nossos adversários, porque e dar alimento a toda a carne, porque tributai louvores ao Deus dos céus, porque aleluia. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Vem alimentar as tuas ovelhas, vem da parte do teu aprisco. Seja com os que estão aqui no templo, no santuário, seja com os que estão em casa, no trabalho, cultuando ao Senhor, em viagem, ou em qualquer parte, no Brasil ou em outra. Deus, que o Senhor seja em cada um e com cada um, em o nome do Senhor, quanto a misericórdia, com o teu amor, quanto a graça, quanto a bondade, quanto a benignidade, porque tu és bom, em nome de Jesus, amém. Na versão que o Gustavo colocou aqui, vocês acompanharam no telão, fala o seu amor. Em outras versões fala benignidade, em outras versões fala misericórdia, mas são sinônimos, pois esse texto que nós vamos meditar nesta noite, ele fala exatamente deste amor, dessa misericórdia, desta bondade, desta benignidade que dura para sempre. Deus é amor e Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso.
E o sentido literal é porque é para sempre a sua misericórdia, é para sempre. E também é traduzida por amor, benignidade, bondade, e aí é semelhante, é o termo graça, que é mencionado no Novo Testamento, aí o amor de Deus, e exatamente nesta versão, já traduzida assim para amor, que a gente vê essa expressão amor, ou misericórdia, ou bondade, ou benignidade, repetida em todos os versículos deste salmo, que é um poema, que é um cântico. Então, Deus é misericordioso. A gente vamos falar nessa noite sobre esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, esse Deus bondoso. A misericórdia de Deus, ela é para Deus é bom, Ele é benigno. Os rabinos chamavam este salmo de o grande louvor. Este salmo 136 era chamado pelos rabinos de o grande louvor. Está entendendo aí, pessoal, do louvor? O grande louvor. Trata-se de um salmo antifônico, que na verdade ele era preparado para ser usado por um dirigente do culto e por um coro. Assim como nós fizemos aquela leitura, eu li uma expressão, vocês fizeram um coro com a outra expressão na leitura. Então esse salmo ele foi preparado por um dirigente de culto e era assim lido ou cantado por um dirigente, por um coro, ou por um dirigente à congregação, ou ainda por dois coros aí ao Senhor. Este salmo é uma recapitulação de como Deus se relaciona com o seu povo, transformando a história em teologia e a teologia em adoração. Nós vimos aqui o testemunho da irmã Rosa, em que ela não somente falou de como se deu a sua experiência de vida, de transformação. Esse Deus é um Deus que fala de diversas maneiras. Lá em Jó diz que ele fala de sonhos. Se o homem, Deus fala de diversas maneiras de Jó. E se o homem assim não ouve, está lá em Jó 30, se o homem assim não ouve, então Deus vem e inquieta de noite quando ele está dormindo. Então Deus fala por meio das escrituras, Deus fala por meio do firmamento, Deus fala por meio do seu espírito, diretamente ao espírito do homem. Deus fala de voz audível. Deus fala por meio de circunstâncias. Deus fala por meio do firmamento. Deus fala por meio da natureza. Deus se revela de diversas maneiras, de modo que quando estudamos sobre a revelação de Deus, as formas como Deus se revela, a gente vai ver uma revelação de forma geral e específica, por meio da pessoa de Jesus. É o Emanuel, é o Deus conosco, que veio, o verbo que se fez carne. E aí no testemunho da irmã Rosa nós percebemos aí o que? Esse Deus que não apenas se revelou a ela, e ele se converteu, se rendeu, passou a servi-lo. Mas percebam que durante a vida da irmã Rosa, ela relatou aqui várias experiências de uma vida relacional com Deus, e que lhe leva a continuar sendo uma adoradora. Então esse salmo, ele vai, na verdade, essa recapitulação de como Deus se relaciona com o seu povo, transformando a história em teologia, e a teologia em adoração. Uma teologia que faz do teólogo um adorador, não filósofo, pensador, crítico, frio, de uma fé sem sentido, sem piedade. Mas este Deus que se revelou a nós, e que ao longo da história vai ser fazendo presente, operando milagres, faz com que, irmãos, nós sejamos esses adoradores que adoramos em espírito e em verdade. Isso faz uma grande diferença. Aqui pela manhã, conversando com os irmãos, à luz do texto que aqui a gente lê, eu falava de coisas importantes que não pode faltar em um culto. Não pode faltar em um culto a oração.
Não pode faltar em um culto a adoração, o louvor, a celebração. Não pode faltar em um culto a palavra. E não deve faltar testemunhos. Não deve faltar ao culto, esqueci uma outra parte extremamente importante, a contribuição voluntária e espontânea de cada um. Mas sempre que você vai ver culto ao Senhor, sempre houve oferta. Sempre houve oferta. Então é importante que tenha esse momento do culto, ainda que nem todo culto você traga algo para dar. Você tem a sua vida como uma oferta contínua. Então é importante, irmãos, que nós temos esse entendimento. Isso não pode faltar em um culto. Certamente o testemunho aqui da irmã Rosa, a sua fé, de forma relacional, estimula outros, porque Ele é um Deus presente. E é isso que a gente vê no relato do Salmo 136, o povo tributando ao Senhor pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, que em diversos momentos da história de Israel, aleluia, o Senhor se fez presente, levantando o seu povo quando estiveram caídos, dando libertação quando estiveram em cativeiro, dando salvação quando estavam perdidos, operando milagres de cura quando estavam enfermos, multiplicando, trazendo à existência alimento quando estavam em escassez, sustentando quando estavam por deserto. Então este salmo vai retratar o caráter de Deus, a essência de Deus, que é amor, que é misericordioso, que é benigno, mas vai retratar também as suas obras, as suas ações. E aí tem um comentário muito interessante do IES, que ele diz o seguinte: se nossa adoração não se baseia na história, naquilo que Deus fez neste mundo, carece de uma mensagem teológica, e portanto não é adoração coisa nenhuma. O refrão deste salmo, queridos, é conhecido na história de Israel, pois foi entoado na congregação do templo de Salomão. Quando Salomão inaugurou o templo, olha que coisa linda. O primeiro templo, quando ele foi inaugurado, foi construído por Salomão. A gente tem o primeiro templo físico, porque o templo ambulante foi construído por Moisés, que era uma tenda. E a primeira igreja a ser edificada, a ser construída, foi por Salomão, idealizada por Davi. E na inauguração do templo, este salmo, este entendimento é mencionado. A gente tem aí em 2 Crônicas, pode projetar por favor, capítulo 7, versículo 3 e verso 6. Olha que texto interessante. 2 Crônicas, capítulo 7, nos diz assim, o versículo 3: os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era o entendimento que eles tinham. Salomão aqui, tendo acabado de orar, diz o verso 1, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão aqui vai inaugurar a igreja, inaugurar o templo. E a primeira coisa que tem é a oferta, o sacrifício. A oferta ao Senhor dos animais. Quando Salomão ora, que consagra, desce fogo dos céus, consome ali o holocausto. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E aí você vê o que? Todos os filhos de Israel vêm descer fogo, vivenciando essa experiência, esta ação do Senhor, se encurvaram com o rosto em terra. Eles adoravam, louvavam, e ele dizia o que? Deus é bom. Deus é bom. E por que Deus é bom? A sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre.
Salmo 136 começa: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora perceba que coisa interessante, neste primeiro culto, na igreja, na primeira igreja, em que Salomão está aqui cultuando ao Senhor. Veja o verso 6, aí, veja o verso 6. Assim o rei e todo o povo congregaram à casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, a organização, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado. Todos tocaram. E olha que interessante, todos estavam em pé. Todo Israel se mantinha em pé. Esta adoração, Deus recebe essa oração, a sua adoração. Agora, seja em pé, seja de joelho, seja deitado, mas olha, irmãos, a reverência. Você pode ficar em pé? Fique. Claro, existem pessoas às vezes com problema de saúde, ou porque está muito cansado, está ali sentado, Deus vai estar adorando o Senhor. Às vezes a pessoa vai estar em pé, mas está em pé reclamando, e está adorando. Com a cabeça em outro lugar, não no culto, não no Senhor. Pode estar em algum objeto, em algum instrumento, em algum utensílio, em uma decoração. Interessante. No dia do meu casamento eu queria pregar, já contei essa experiência aqui, para alcançar os meus familiares, que eu fui o primeiro a converter na família. Eu queria que toda a minha família fosse alcançada pela graça do Senhor. E eu me lembro muito bem que esse era o entendimento. E o texto da mensagem era lá, aquele de Mateus, quando Jesus Cristo disse: como foi no dia de Moisés, de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que não perceberam, veio o dilúvio e o levou a todos. Num casamento, presta atenção, teve um casamento aqui ontem. Num casamento, as pessoas ficam olhando para aqui. Olha o vestido da noiva. Olha a ornamentação. Olha a roupa lá dos padrinhos, do testemunho, do pai, da mãe, da avó. Olha a cerimônia. Olha o pastor, olha a mensagem, olha isso, olha aquilo. Casava e dava-se casamento, até que meu livro levou a todos. Ontem também a gente estava dando uma olhada em um álbum, e aí tinha as mulheres olhando. E mulher, você sabe como é que mulher olha álbum, principalmente álbum de casamento, sabe como é que é? Vê tudo, maquiagem. Vê tudo. A sensibilidade, né? Onde é que eu quero chegar com o que estou falando? É você estar no culto, mas com o coração no Senhor. No Senhor. Eles estavam ali em pé, celebrando e dizendo que o Senhor é bom, e dizendo que a sua misericórdia dura para sempre. Olha que lindo, olha que entendimento. Os cantores também, no dia de Josafá, irmão, isso aqui é tremendo. No dia de Josafá estava agoniado, está lá em 2 Crônicas. Você vai ver isso aí logo na frente, no capítulo 20, 2 Crônicas 20. No dia de Josafá, a Bíblia mostra que aí houve uma junção do inimigo. Moabe e Amon se juntaram. Isso causou medo em Josafá. No versículo 3 do capítulo 20 diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Porque o inimigo se juntou, se uniu, e o propósito era destruir. Então o rei Josafá
ele temeu, mas ele foi buscar ao Senhor com jejum, com oração, e o Senhor falou a Josafá. Diz o verso 14: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito de Deus então falou com Jaziel, dizendo: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí no versículo 20, nesta toada em que o levita está sendo usado pelo Senhor, diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Ecou. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no seu vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do deserto, louvavam a Deus dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 21 de 2 Crônicas 20. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba que aqui nós estamos agora, não mais na inauguração do culto da igreja, inauguração da igreja, mas agora nós estamos no meio de uma ameaça, em que o Espírito de Deus veio sobre o levita, profetizou, o rei recebeu, creu, aí agora o rei foi, já organizou os levitas, o povo, para louvar ao Senhor, para crer nos profetas, crer em Deus. Em vez do medo que Josafá estava antes, agora ele está seguro, e ele põe organizada o povo para louvar a Deus. E qual é o entendimento? Vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas eles estão diante de ameaças, eles estão em meio a uma guerra. Qual é o contexto? De ameaça. Guerra. Você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está nos ouvindo através das ondas do rádio, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, o que ameaça? O que te ameaça? Você que está cultuando agora, você que cultuará depois por meio do YouTube, você vai estar assistindo essa mensagem. Mas eu quero perguntar a você que está agora ouvindo essa mensagem: ameaça. Quais são as tuas lutas? Quais são as tuas guerras? Quais são teus? Quais são? Adora a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Começa a louvar, começa a adorar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim o rei Josafá organizou o povo, ordenou os cantores ao Senhor, juntamente com todo o povo, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças. Mas pastor, eu ainda não tenho a vitória, pastor, ainda estou com a luta. Entenda que Deus é bom, entenda que Deus é benigno, entenda que Deus é misericordioso. Adore, louve pela sua bondade, louve pela sua misericórdia. A Bíblia diz, louvores, verso 22 de 2 Crônicas 20: pois o Senhor emboscadas com os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir.
E você sabe o que acontece aí? Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Então, irmãos, vieram Josafá e o povo para saquear o despojo, e acharam entre os cadáveres riquezas abundantes e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam o despojo, porque eram 3 dias só colhendo riquezas. E aí eles chamaram aquele lugar Vale de Bênção. Diz no verso 26. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Vale de Bênção. Vale de Bênção até o dia de hoje. Por quê? Adoraram, louvaram, em meio à guerra, em meio a ameaças, entendendo que Deus é bom, entendendo que Deus é misericordioso. E eles louvaram, eles adoraram. Se você for olhar aí o Salmo 136, você vai ver o Senhor abatendo inimigos, o Senhor derrotando os adversários, porque Deus é bom. Deus dando vitória ao seu povo. Então Deus tem a vitória para as tuas lutas. Deus tem a solução para os teus problemas. Aí a gente poderia aqui ver como esse salmo, esta ideia do salmista, de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, esse entendimento que você viu lá na inauguração do templo, em meio às guerras, e a gente vai ver aí isso citado em vários outros salmos, como Salmo 106:1, Salmo 107:1, Salmo 118, verso 1 e 29, que vai falar ali do inimigo que serve como abelha, mas o Senhor vai lá e dá vitória, porque Deus é bom. Então o Senhor, Ele é chamado de o Deus dos céus. O Deus dos céus, esse entendimento de o Deus dos céus, que é o Deus dos céus que age na terra, não é o Deus dos céus que está nos céus e lá fica, sem se importar com o que acontece aqui. É uma outra ideia que você vê no Salmo aí 136 e que você vai perceber em toda a história, em vários momentos da história de Israel. Por exemplo, em Esdras você vai ver lá, quando o rei Ciro, que nem era servo de Deus, o Senhor fez Ciro ser seu instrumento, e chamou de seu ungido, porque para Deus tudo é possível, amém? Então você vai ver aí em Esdras, você vai ver aí o rei dizendo, olha, ele vai falar do Deus dos céus. A gente vai ver isso aí logo no livro de Esdras. Esdras 1. Verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa para Jerusalém, uma casa em Jerusalém de Judá. Olha que lindo. O verso 1 diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar pregão por todo Israel, como também por escrito, dizendo, assim diz. Isso aí que eu acabei de ler para vocês, verso 1. Ciro contando a experiência que ele teve com o Senhor, e para que propósito e para que finalidade. E ele fala do Deus dos céus, que age na terra. O Deus que se relaciona, o Deus que se faz presente, o Deus que pela sua misericórdia nos abençoa. Amém? De repente você está me ouvindo e diga, eu não sou merecedor da presença de Deus, eu não sou merecedor da vitória nesta luta. Ninguém é merecedor. Por isso que Deus é misericordioso, por isso que Ele é bom. Não é porque nós merecemos. E é aí que você vai perceber a grande bondade de Deus. Exatamente por sermos mal, e Ele agir conosco com bondade, com benignidade, com amor, com misericórdia.
Em Neemias, você vai ver aqui ainda, Ciro falando isso, você vai ver no capítulo 5, aí de Esdras, verso 11 e 12. Olha que coisa interessante, aí você vai encontrar nesse capítulo agora 5, verso 11 e 12, dizendo assim: esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus. Versículo 12: mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus. Então essa ideia, a irmã Joana, na hora que ela fala, ó Deus grande, não é? Ó Deus grande, falava muito Deus dos céus. Ciro compartilhando a sua experiência, o povo compartilhando a sua experiência do Deus dos céus. Então isso é citado ali, este Deus dos céus que age na terra. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 18, versículo 19, a gente vai ver também Daniel assim se comunicando com os seus amigos. Nós vamos ver Daniel testemunhando do Deus dos céus para ali o rei, dos grandes feitos do Senhor. Então falando também desse Deus como Deus dos céus. Daniel 2, verso 18 e o versículo 19 nos diz aí a palavra assim: para que repetisse misericórdia do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel estava em apuro com todos os demais, porque o rei havia baixado um decreto de morte para todos da espiritualidade, porque o rei tinha tido um sonho e queria que ele descobrisse não apenas o significado do sonho, mas o que o rei sonhou. Ele não disse que ele queria sonhar. E ele chegou para todos da espiritualidade, magos, encantadores, agoreiros, feiticeiros, para todo mundo. E baixou e disse: ó, vocês vão, quero saber o que é que eu sonhei e o significado do sonho. E eu quero saber o significado. Ah, rei, conta-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Não vou cantar sonho mais não. Estou cansado de contar sonho para vocês e vocês darem a interpretação errada, me enganarem. Agora vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e vão dizer a interpretação. E aí deu tempo, nada. Aí mandou baixar um decreto lá, o carrasco. Tudo. E Daniel vai, pede um tempo, foi orar. Esse Deus dos céus, que conhece os mistérios, que sabe de todas as coisas, aleluia, que é bom, que é misericordioso. Estava Daniel, seus companheiros, e todos de outras religiões, sob ameaça. E Daniel orou ao Deus dos céus, aleluia. E o Deus dos céus revelou um segredo que só o rei sabia. Deus é bom e misericordioso. Ele tem o que você pode, Ele é o que você não pode. Deus é bom. Deus é bom. Então o tema central aí do Salmo 136 é exatamente a graça de Deus por seu caráter e suas obras em favor do seu povo. Eu sei, a gente fala muito, a gente ouve muito em adorar a Deus por aquilo que Ele é. Sim. Mas é também de igual modo interessante entender, perceber aquilo que Ele faz. Porque esse Deus que é ao mesmo tempo um Deus presente, que age em todo o tempo. Aleluia. E com isso, irmãos, e com esse testemunho aqui da irmã Rosa, sabe como, pastor José, a gente tem conversado sobre a importância de testemunhar da evidência desse Deus no dia a dia. Porque senão fica parecendo uma fé distante, fria, como se nós não interagíssemos com o Senhor e o Senhor conosco. Mas há uma interação de Deus conosco. Esta fé é uma fé relacional. E a gente vê no Salmo 136, eles testemunham
Israel com Deus e de Deus com o seu povo. De igual modo, a gente vai perceber Jesus e suas obras. Não dá para você pensar somente naquilo que Jesus é, sem pensar no que ele fez e continua fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não dá para a gente pensar no Jesus que é luz, o Jesus que é verbo, e que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de misericórdia, de bondade, João 1,14, mas também aquilo que ele fez quando aqui esteve, em multiplicar pães e peixes, em ressuscitar, em libertar cativos, em dar poder aos seus discípulos, mas sobretudo aquilo que ele fez lá na cruz, para nos redimir, exatamente por conta desta graça, desta bondade e desta misericórdia. Amém? Então é isso que a gente vê nesse Salmo de número 136. Não somente o Deus que é, mas o Deus que faz. Então não dá para dissociar, socializar. Ele fez. Ele é o Deus Criador. Ele fez, porque é Deus. Por ser Deus, fez do impossível possível, desde a criação. Nós vamos ver Colossenses capítulo 1, o versículo 13, o Senhor então agindo. E aí a gente vê nesse texto como o apóstolo Paulo traz esse entendimento desse Deus que age desde lá até os dias dele, do apóstolo Paulo, e ele citando aqui a igreja que estava em Colosso, mostrando as obras desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, citando aí a pessoa de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Esta é a maior obra de Deus. A maior obra de Deus foi em Cristo Jesus por nós ali na cruz. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus nele residisse toda a plenitude. E aí o verso 20 vai dizer que é por meio dele, do sangue de Jesus, ali na cruz, que temos a reconciliação com Deus uns com os outros, temos essa paz, essa comunhão, por conta da sua bondade, por conta da sua misericórdia, por conta do seu amor que dura para sempre. Então, Salmo 136, aí a gente pode ver este salmo dividido em 5 tópicos. Hoje eu vou falar só de um, nos próximos cultos a gente continua falando sobre ele. Do verso 1 ao verso 9 você vai ver o Deus Criador, o Deus que faz existir. Sabe que esse Deus Criador, essa capacidade de criar, não ficou presa lá no Gênesis, nos primeiros capítulos. Deus continua sendo Criador. O apóstolo Paulo fala, escrevendo agora à igreja que estava em Roma, no capítulo 4, verso 17, ele diz que o Senhor traz à existência o que não existe. Assim como estava o planeta Terra vazio, sem forma e em trevas, Deus trouxe a existência que não existia. Era vazio. A tua vida está vazia, está sem sentido. Ele traz sentido à tua vida, para dar-te um colorido. A água, assim também, insípida, sem cor, sem sabor, sem cheiro, incolor, indolosa, o Senhor transformou em vinho, tendo cor, tendo cheiro, tendo sabor. Ele chama a existência tudo isso. A gente tem também Mateus
o texto, Mateus 25, 26, pode ver que Ele é aquele que ajuda onde não espalha, colhe onde não semeia, junta onde não espalha, colhe onde não semeia. Então este Deus Criador, que está sendo adorado, está sendo louvado, aí nesses primeiros versos do Salmo 136, o Deus de Israel é Jeová, o Deus da aliança, Ele é bom e misericordioso, é o Deus Criador, é o Deus Criador. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. As nações tinham seus deuses, as nações tinham seus senhores, mas somente Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, está escrito, que assim está escrito, lá no cavalo que Jesus irá montar, na coxa, no manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Agora é interessante, irmão. Paulo escreveu na igreja que estava em Corinto. Paulo confronta aquela igreja, porque embora os irmãos ali convertidos a Cristo estavam servindo a esse Deus, mas ao mesmo tempo alguns ainda com seus laços, servindo por conta da tradição, dos seus costumes pagãos, servindo a outros deuses. Olha que coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Olha o que nos diz aí. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Veja que lá no Salmo 136 está dizendo, no verso 2, render graças ao Deus dos deuses. Render graças ao Deus dos deuses. Você vai render graças somente a esse Deus, não é a Ele e a outros deuses, mas é somente ao Deus dos deuses, o soberano, o supremo, o todo-poderoso, porque a sua misericórdia dura para si. Então a igreja de Corinto, os crentes ali da igreja de Corinto, capítulo 8, 1 Coríntios 8, versos 5, 6, 7, diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, Paulo falando, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como também há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas são as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Tinha gente na igreja de Corinto que ainda conservava a sua tradição de familiaridade com ídolos. Sabe aquelas pessoas que servem a outros deuses e aí depois converte ao Deus dos deuses, mas ainda conserva lá objetos de culto, objetos de adoração, alguns objetos de orações. Paulo enfrenta isso e vai doutrinar a igreja para que eles tirassem isso, para que eles removessem. E você vê lá o salmista dizendo de render graças ao Deus dos deuses, porque só Ele é digno. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ele vai repetir no verso 3, Salmo 136, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. É esse que faz maravilha, e somente Ele. Nem o outro faz maravilha. Só Deus pode fazer maravilha.
Só Deus é Deus de maravilhas. Amém? Só o Senhor é Deus de maravilhas. Em 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo também 1, 2, você vai ver o apóstolo Paulo juntando a ideia de misericórdia e a graça. Paulo faz uma junção de misericórdia e graça. E aí você vai ver também que João, lá em 3 João 3, João vai também trazer essa junção, esse entendimento de misericórdia e graça. Judas também, Judas 2, vai fazer esse entendimento. Eu estou citando aqui Judas 2, porque Judas não tem capítulo. Então, Judas 2 já vai no versículo. Ou 3 João, melhor, 2 João 3, já é versículo também. Essa junção que tanto Paulo, como João e como Judas faz, que é o entendimento de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. E aí exatamente esse entendimento. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Em sua misericórdia, eu vou repetir. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Quando você pede misericórdia, é por quê? Você já pediu perdão uma vez? É ou não é assim? Já pediu a Deus perdão 2 vezes? Aí já pediu perdão a Deus 3 vezes? Aí já pediu perdão a Deus a 100ª vez? Aí o Senhor Deus, tem misericórdia. Não é assim? Senhor, tem misericórdia. Então logo, em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que é que merecíamos? Um cascudo, um castigo, uma boa surra. Era, não era? Mas aí Deus nos disciplina, mas com misericórdia. Porque se não fosse a sua misericórdia, seríamos destruídos, seríamos consumidos. É assim que está escrito em Jeremias, em Lamentações 3. Se não for a misericórdia do Senhor, já teríamos sido consumidos. São elas a causa de não sermos consumidos. Jeremias 3, você vai encontrar isso lá no verso 2, 3, 21, 22 e 3, ele vai falar da misericórdia do Senhor e que ela se renova a cada manhã. Então, na sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Que é a salvação, nós não merecemos. Ele nos dá o perdão, nos dá a salvação. Em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, aí muitos não vão entender. Deus tinha mandado Moisés passar a espada em todos os idólatras que fizeram bezerro de ouro. E chega um momento lá que Moisés, que dá uma de mais crente que Deus. E Moisés, ó Senhor, corrisca o nome desse povo. Ó Senhor, peraí. Moisés também se coloca no lugar de Moisés. Imaginei, você matando seus próprios pares. Chega uma hora que Moisés, não, peraí. Ó Deus, ou se eu perder esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Davi, Moisés, deu uma aí de, não é? Disse assim, Moisés está sendo mais justo que Deus. Moisés está sendo mais misericordioso que Deus. Moisés, não. Deus falou para Moisés, Deus deu uma grande lição a Moisés, que Ele é soberano, Ele é o dono da vida. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, a hora que quer. Então, se você que está me assistindo agora, você que está aqui, que está em casa, ou depois, você está vivo pela vontade de Deus. Você está vivo pela benignidade de Deus. Você tem o que tem pela misericórdia de Deus. Você é quem é pela bondade de Deus. Para de ser orgulhoso, soberbo e altivo. Aleluia. Ninguém é quem é de si mesmo. Se tu tens o que tens, é pela bondade e misericórdia de Deus. Ninguém tem nada se do céu não for dado. Então, no capítulo 33 de Êxodo, verso 19, Deus diz, olha Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés está pensando que era bom. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor.
Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Porque Ele é Senhor. Ele é o dono da vida. E Ele permite você viver até o dia que Ele quiser. Ele permite você ficar de pé até o dia que Ele quiser. Você fica de pé até o dia que Deus quiser. No dia que Ele não quiser mais, Ele põe deitado. Pronto, acabou. Aí hoje eu estava num ambiente, aí chegou um rapaz com o carro da Pax, aqueles carros aí que carregam as urnas aí. Aí a pessoa brincando botou, ó, ali se você quiser uma carona, um ar-condicionado, uma urna, tem até um paletó. Não, que Deus me livre. Pois é, você está vivo pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo fala, e Moisés aprendeu. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 9, falando de que Deus, como ele fez com o faraó, endurece o coração, amolece, ele é Deus, ele é soberano, e se ele quiser agir, ele age, com juízo ou com misericórdia. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Diz verso 14 de Romanos 9. De modo nenhum. E o verso 15, pois ele disse a Moisés, e aí a gente citou o que foi que Deus disse a Moisés. Vou fazer passar toda a minha bondade, para você entender que bom sou eu, não é você. Bom é Deus, amém? Nem Jesus tentou ser chamado bom. Jesus disse, bom é Deus. No Salmo 52, verso 8 e 9, o salmista, Salmo 52, vai retratar do ímpio, a condenação do ímpio, e aí vai retratar daquele que teme ao Senhor. E o verso 8 e 9 vai dizer, o salmista dizendo, por conhecer esse Deus bom, esse Deus misericordioso, por usufruir da bondade e da misericórdia de Deus, por ser grato a Deus, por ser um adorador, e que está adorando por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz, e como Ele se relaciona. Então o salmista diz no verso 8, verso 9, sou como uma videira verdejante na casa de Deus. Eu sou como uma videira verdejante na casa de Deus, mas é pela bondade de Deus, é pela misericórdia de Deus. E aí ele diz, porque confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Dá-te graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Porque é bom. Em Mateus 20, do 1 ao 16, a gente tem a parábola dos trabalhadores. E aí do 13 ao 16, quando vai para o acerto de conta, a parábola dos trabalhadores é aquela, que o Senhor contrata trabalhadores para a sua vinha, para a sua obra, sua plantação. E aí, uns ele contrata no primeiro horário do dia, outros ali no segundo horário, no terceiro horário, no quarto horário, depois vai contratar no último horário. E aí começa a pagar. E quando paga o último, os outros ali numa expectativa, ele vai pagar agora os penúltimos, antepenúltimos, e aí agora começam a reclamar. E ele diz, olha, eu não te contratei por um denário, não estou sendo injusto, então o que é teu? Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Os olhos porque eu sou bom. Ou é mau os teus olhos porque eu sou bom? Deus, na sua soberania, não pelos nossos méritos, mas pela sua bondade, Deus te dá o perdão nesta noite, creio. Deus te dá a salvação pela sua bondade, pela sua misericórdia. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque começa a achar que é por mérito. A salvação não é por mérito, é pela graça de Deus em Cristo Jesus, é pela bondade do Senhor. Você precisa entender isso. Cada um estava reivindicando o seu salário, em detrimento daquele que foi contratado por último.
Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, quis trazer ele com aquele. Exatamente para ter a aplicação dessa palavra, que é da sua bondade, da sua graça. Ele faz a sua soberania, o que Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer. Ele faz existir o perdão, onde você acha que não haja mais perdão, Deus perdoa. Ele faz existir a salvação para aquele que você julgue que não tem salvação. Imagine as pessoas que foram roubadas, violentadas, ou quem sabe mortas, para aquele bandido que estava na cruz, mas reconheceu a sua pecaminosidade e ao mesmo tempo a graça de Deus em Cristo Jesus, e disse: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Ele é o Criador, faz existir o perdão, a salvação. Criou os meios para que fôssemos perdoados, salvos, e não tinha como nós sermos salvos. E o salmista, então, aí, nesses primeiros versos, como 9, ele vai trazer o entendimento desse Deus Criador, esse Deus bom, esse Deus único, esse Deus dos deuses, Senhor dos senhores, esse único Deus que opera maravilhas, que com o entendimento faz os céus, é o Criador, e estendeu sobre a terra as águas. É o Deus do céu. Se você olhar para as águas, você vai ver a misericórdia de Deus. Se você olhar para os céus, você vai ver a misericórdia de Deus. Se você olhar para os luminares, para a criação, você vai ver a misericórdia de Deus. Porque não havia nada no planeta. E Ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, trouxe para nós um habitat. Que lindo, que maravilha. E aí, irmãos, uma vez que a humanidade se recusou a ser grata, porque o que a gente vai ver no Salmo 136 é gratidão. Hoje pela manhã aqui, o missionário Rogério falou no livro de Sofonias, como tem tido os domingos de manhã, uma reflexão. E aí eu cheguei aqui já no finalzinho, e aí conversando com os irmãos sobre a reflexão, e aí eu peguei assim uns 5, uma palavra daquilo que você ouviu nessa manhã, e cada um trazendo uma palavra, e todos chegando a um entendimento da indiferença do povo nos dias de Sofonias. E o Rogério acabou participando também, e eu falei assim: olha, e aí, contextualizando, porque a mensagem precisa ser do Antigo, no Novo Testamento, ela deve passar por Antigo, pelo Novo. Estamos vendo aqui trabalhar Antigo e Novo Testamento. E, contextualizando, aí eu falei: olha, baseado naquilo que ele ministrou aqui hoje de manhã, eu falei, relativismo. Primeira coisa que eu falei foi, não foi nem do relativismo, a primeira coisa que eu falei foi até dar o que estou relativismo. A primeira coisa que eu falei foi da questão da nova era. E aquele símbolo do Yang, que é vai trazer o entendimento que Deus não é tão bom assim e que Satanás não é tão mal. O que é que se tem hoje? O politicamente correto. Politicamente correto. E aí você não tem mais o evangelho com a pregação na contestação. Diferença. Aí é nos espaços das faculdades, não vou falar do Senhor, vou ficar aqui só para mim. Não faz muita diferença eu falar ou não falar, eu testemunhar ou não testemunhar. Não faz muita diferença eu colocar Deus nessa questão, porque essa questão aqui não cabe Deus, esse assunto aqui não cabe Deus, essa área aqui não cabe Deus. E até determinados aspectos, se contextualizar, problema. Ainda tem essa. Tem crente que não aceita não. Se você for contextualizar, não aceita, porque vai mexer e vai falar coisa que ele não quer ouvir. E aí você vai ver, esses profetas vão ver o dia de hoje. E é que eu estou dizendo que a humanidade se recusou a ser grata a esse Deus que a gente vê aqui no Salmo 136, dando graças ao Senhor.
por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, pela sua presença e misericórdia. Porque você começa a ver terra tremer, você começa a ver sinais acontecerem, e não está distante a vida do Senhor. Não está distante. Então a graça de Deus, ela é revelada desde o Éden, finalizando aqui, e aqui destacando, esta graça revelada desde o Éden, que o Senhor traz para a mulher, uma sensação de alívio, nesse mês de outubro rosa. Imagine se o Senhor não traz aí nesses 15, não cita esse texto, esta promessa. Imagine como estaria a mulher sendo apontada, como ainda hoje alguns em tom de brincadeira dizem, a culpa é da mulher. Aí por meio da mulher vem a redenção. Por meio da mulher, a qual foi enganada pelo inimigo. Que bênção! Você, mulher, pode se alegrar, amém? E não trazer sobre si nenhuma culpa, nenhuma condenação. Porque é por meio da mulher que o Senhor traz a redenção em Cristo Jesus. Amém? E ali o Senhor fez a promessa em Gênesis 3,15, dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E em Gálatas 4,4 diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que ele já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. E aí a gente tem um cântico de Maria, vinda à plenitude do tempo, veio o Senhor e chama Maria, ministra sobre ela a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E Maria vai louvar ao Senhor. E a gente tem o canto de Maria. Com isso eu quero convidar aqui a banda Resplendor, para a gente finalizar com esse canto. Maria cantando em Lucas 1, do 46 ao 55. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está louvando porque ela entende que ela é salva pelo Senhor Jesus, o Salvador dela mesma e de todos nós. Porque contemplou na humildade sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, serei considerada bem-aventurada, porque o poderoso é Deus de Maria, poderoso é o Senhor de Maria, me fez coisas grandes, santo é o seu nome. E o 50 diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E Maria conhecia Êxodo capítulo 20, que diz, no verso 2, verso 3, 4 e 5, melhor dizer, verso 20, que vai falar dos 10 mandamentos, verso 3, 4 e 5, diz que Deus não se deve adorar a imagem, não se deve fazer imagem, só o Senhor é para adorar, e que Deus age com misericórdia. Deus age com misericórdia. Até 1000 gerações daqueles que temem a Ele. Mas vai agir com juízo até a 3ª e a 4ª geração daqueles que não adoram o Senhor. E Maria está dizendo: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que outros. Então tema a Deus, agradeça ao Senhor, reconheça as suas ações, sirva, adore, louve somente a Ele. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, que pela sua bondade e a sua misericórdia agiu desde o Éden com Eva e usou Maria para trazer o seu filho, e assim agraciar todos nós pela sua bondade e a sua misericórdia.